Cabe ressaltar que de agora em diante, nas próximas deduções, por motivos didáticos, eu vou evitar de esboçar o cubo. Eu vou mostrar para vocês a interação só e somente só entre o eixo e a chaveta. E eu aproveito para também deixar claro que existem comprimentos normalizados em milímetros que são sugeridos para chavetas. Então, se vocês eventualmente fizerem algum cálculo, por exemplo, fiz um cálculo, a chaveta deu 27,4, seria nesse interim. Então você normaliza para o primeiro valor acima do valor que você calculou de L. E aí eu vou pedir para vocês entenderem que eu vou fazer alguns esboços, então eu vou pegar um cilindro, vou fazer um eixo a partir dele, ou seja, vou remover e vou fazer o rasgo da chaveta. Então eu pego um cilindro de diâmetro D, faço um rasgo de chaveta, portanto essa dimensão é a dimensão H1, e eu vou colocar uma chaveta que tem B e H nesse alojamento. E aí vem aquela reflexão, estou te mostrando em azul o eixo, estou te mostrando em laranja a chaveta e eu não vou demonstrar, por razões didáticas, a interação entre o cubo do elemento montado com esses dois outros elementos. E aí começa aquele debate. Quando eu aplico torque no elemento montado, ou seja, quando há a transmissão de potência, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês que não importa se a transmissão de potência vem do eixo para o cubo ou do cubo para o eixo. Não leve isso em consideração agora porque isso não é relevante. Mas quando há aplicação de torque, vocês concordam comigo que a face do cubo, ela pressiona a face lateral da chaveta? E aí eu vou considerar no meu modelo que existe uma pressão distribuída em metade da altura. E esse carregamento distribuído P está relacionado com o torque. Quanto maior o torque, maior a pressão P que existe na face da chaveta. A gente não gosta de trabalhar com carregamentos distribuídos. O que a gente faz? A gente faz uma resultante desse carregamento distribuído, a gente calcula a área e aplica uma força resultante no baricentro que representa essa figura geométrica. Então, de acordo com o meu modelo matemático, estou fazendo uma hipótese, estou assumindo que a pressão seja regularmente distribuída naquela região, de tal maneira que a força resultante, que eu vou chamar de força de esmagamento, vai ser aplicada em metade da altura. Por isso a força de esmagamento está aplicada a 3/4 da base da chaveta. É uma pena que eu estou gravando esses vídeos sem ter muitos recursos técnicos, porque eu queria que tivesse uma música de terror, tivesse lá os tambores rufando, porque agora vem a pergunta crucial, que é aquela pergunta que é feita em todas as aulas. Como é que a gente garante que essa peça não falha quando estiver exposta a um certo esforço? A gente vai ter que garantir que a tensão atuante tem que ser menor ou igual à tensão admissível. Eu expliquei para vocês que o fato do carregamento ser distribuído resulta em uma pressão. Então eu vou mudar o critério para pressão atuante menor ou igual à pressão admissível. E vocês se recordam que na aula anterior eu expliquei para vocês que a pressão admissível ela é tabelada. Então eu não vou nem me preocupar, no caso de chavetas, com o lado direito da inequação, porque ela já está resolvida, a gente já estudou-a. E aí vem a pergunta, vamos tratar do lado esquerdo da equação. Como é que eu calculo a pressão atuante? Ora, pressão atuante é força atuante sobre a área. Por isso eu consigo escrever que a força atuante é a força de esmagamento e a gente vai conversar sobre a área daqui a pouquinho. E a pergunta é, quem causa a força de esmagamento? Ora, a gente sabe que a força de esmagamento é causada pelo torque. O torque causa a pressão e a pressão, por sua vez, causa força. Então tem uma relação explícita entre torque e força. E aí vem aquela pergunta, como é que eu faço essa correlação? Muito simples, eu deveria me perguntar como é que eu calculo o torque. De maneira genérica, torque é força vezes braço. No nosso caso, qual é a força? É a força de esmagamento. Tá bom. E aí os dois sapinhos perguntam, tá bom, e qual é o braço dessa força? E agora vem um ponto importante. Eu quero te mostrar que existem, mais um ponto importante, hein? Vai anotando o tanto de ponto importante. E aí eu quero ressaltar que existem várias maneiras de você chegar até essa dimensão principal que eu marquei aí com interrogação. Quando em sala de aula eu sou questionado sobre como descrever esse braço, eu uso a seguinte técnica. Eu parto do centro instantâneo de rotação, que é o centro do eixo, e vou até o diâmetro, supondo que isso seja uma reta, até o ponto máximo. Portanto, saindo aqui dessa linha base até o ponto máximo, eu tenho diâmetro sobre 2. Muito bem. Aí eu vou descontar, eu vou descer para esse patamar aqui, ó. Desci para esse patamar.
Quanto eu tenho que tirar de metade do diâmetro? H1, verdade ou não? Então, agora eu estou na base da chaveta. Quanto que eu tenho que adicionar para chegar até o ponto de aplicação da força? Concordam comigo que se eu somar 3/4 de H, eu chego lá? Por isso que o braço da força nada mais é do que diâmetro sobre 2, menos o H1, mais 3/4 de H. Ou seja, a pressão admissível com o lado direito está tabelado. A força de esmagamento, ela pode ser perfeitamente expressa pela divisão do torque pelo braço. Então vejam, na equação eu quero usar força de esmagamento. Muito bem, então para isolar a força de esmagamento, eu pego o torque e divido pelo braço. De tal maneira que daqui a pouquinho, nessa caixinha verde, eu vou jogar essa formulação inteira que já relaciona o torque com a força de esmagamento. Muito bem, e aí vem a última pergunta. Qual é a área que sofre o esmagamento? Qual é a área resistente ao esmagamento? Essa é a área equivalente da lateral da chaveta. Portanto, é facilmente perceptível que a área deve ser calculada por H sobre 2 vezes L. Fazendo a combinação linear de todas essas equações, eu constato que esse é o critério do esmagamento para chavetas retangulares. Ponto importante, já conversamos sobre isso, amplamente explicado. Mentira, eu expliquei uma vez só, mas vamos falar que é amplamente explicado para ficar mais chique. A pressão admissível ela é tabelada em função desses parâmetros que nós já discutimos. Para ficar um pouco mais elegante, eu faço um breve resumo de uma maneira mais elegante, mais bonita, mais chique, mais nobre, mais clean. Então aqui a gente tem a dedução do critério de esmagamento para chavetas retangulares. Caso você tenha perdido algum tipo de explicação, por favor, dê um pause nessa transparência, leia porque o passo a passo está explicado aqui para vocês. Vamos agora falar sobre o critério do cisalhamento.